Ana dirigia pela estrada deserta, as mãos trêmulas no volante. Seu coração batia descontrolado após a fuga. Os faróis do carro cortavam a escuridão impenetrável do céu. Lágrimas se misturavam ao suor, escorrendo em seu rosto, enquanto ela seguia determinada a deixar Richard para trás. Deixar todo o terror que ele trouxe. Flashbacks invadiam sua mente. O sorriso de Richard, outrora encantador, agora surgia distorcido, ameaçador. As palavras sussurradas ao seu ouvido ecoavam como um veneno que não conseguia esquecer. Você nunca vai escapar de mim. A violência seguiu. Ele apertou seu braço, os dedos dele gravados como marcas na sua pele. A dor irradiando enquanto ela tentava resistir. Ana piscou, voltando ao presente com o motor rugindo. A estrada sinuosa parecia interminável. Cada curva, um reflexo das memórias revirando dentro dela. A cada quilômetro que a afastava do passado, surgia a dúvida. E se ele me encontrar? As lembranças se misturavam. Risadas alegres ao redor da mesa de jantar. O toque suave de Richard em seu rosto. Agora, todos esses momentos eram fantasmas deformados pelo medo. Ela apertou o volante com mais força, tentando se libertar dessas memórias que a puxavam para o abismo. De repente, a floresta surgiu à distância, densa, escura, como uma muralha que parecia guardar o refúgio prometido. O destino final estava próximo. Quando ela estacionou, o lugar parecia perfeito. Mas aquele simples ato de desligar o carro e pegar o celular carregava uma sensação incômoda, uma sombra de incerteza que ela não conseguia explicar. Oi, Sarah. Acabei de chegar. Eu estou bem. Beijos. Ela desligou rapidamente. As palavras soaram estranhas aos seus próprios ouvidos, como se algo estivesse prestes a ruir. A casa solitária a aguardava, cercada por um silêncio inquietante. As árvores ao redor pareciam observá-la. Ana hesitou antes de sair do carro, o ar pesado com a umidade da floresta. Ana, em pensamento, tentando se convencer. Aqui estou segura, longe de Richard, longe de tudo. Mesmo enquanto pensava nisso, sentia o peso do olhar invisível da floresta. A sensação de que algo mais estava à espreita, aguardando. Ela abriu a porta e saiu do carro. O ar fresco da floresta a envolveu, proporcionando um alívio momentâneo, mas não o suficiente para dissipar a tensão que sentia. As árvores ao redor sussurravam ao vento, mas o silêncio parecia observador. Como se a própria floresta estivesse à espreita, esperando. Enquanto puxava suas malas para fora, um homem passou lentamente pela estrada. Seus olhos se fixaram nela, analisando-a por um longo momento. Fred, o guarda florestal. O olhar dele era direto, quase penetrante. Uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar. Os olhos de Fred se prenderam nos dela de um jeito que não precisava de palavras. Havia um desejo silencioso, como se seus corpos falassem por si só, em um diálogo não dito. Ele sorriu, um sorriso contido, mas os olhos dele contavam outra história. Algo mais quente, mais íntimo. Ana sentiu a intensidade daquele momento, como se o mundo ao redor desaparecesse, deixando apenas os dois ali, presos num instante de pura atração. Ela desviou o olhar rapidamente, o coração disparado. Sem hesitar, entrou na casa. Encostou-se à porta de madeira, tentando controlar a respiração. O breve encontro a deixou inquieta, uma mistura perturbadora de desejo e confusão. Na manhã seguinte, o sol espreitava pelas janelas da casa. Ana acordou com a luz suave. Por um breve instante, houve paz. Ela se levantou, explorando a casa. Cada cômodo parecia seguro, silencioso. O isolamento tinha um gosto estranho de liberdade. Uma batida na porta interrompeu o momento. Ana, ainda sonolenta, abriu. Lá estava Angelina, uma mulher de seus 40 anos, vestida com roupas de jardineira, um sorriso exagerado nos lábios. Oi, você deve ser a nova vizinha. Eu sou Angelina. Ana piscou surpresa pela abordagem direta. Ah, oi, sou Ana. Eu moro logo ali. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Eu sei que essa floresta pode ser isoladora, mas eu estou por perto. Havia algo naquela simpatia que parecia forçada, quase invasiva. O olhar de Angelina escaneava Ana, como se catalogasse cada detalhe sobre ela,
com uma curiosidade que parecia ir além da gentileza. Ana forçou um sorriso tentando se afastar educadamente. Obrigada, vou lembrar disso. Mais tarde, Ana saiu para caminhar perto da floresta. As árvores eram densas, o ar carregado de umidade. Ela se sentiu um pouco mais tranquila ao ar livre, até que encontrou Fred novamente. Ele estava verificando uma trilha, mas ao vê-la, se aproximou com um sorriso. Fred perguntou o tom casual, mas o olhar intenso. Você se adaptou bem aqui? Estou tentando. Fred a observou por mais um segundo antes de falar novamente, quase insinuando algo. Sabe, algumas pessoas acham o silêncio dessa floresta perturbador. Dizem que às vezes, quando você está sozinho, pode começar a ouvir coisas. Bom, até agora só ouvi o vento. Fred deu um passo à frente, o corpo dele perto demais do dela, o cheiro da terra impregnado em seus cabelos. A proximidade aumentava a tensão, mas ele continuava calmo, a voz dele quase sussurrada. Se precisar de qualquer coisa, me avise. Principalmente se achar que o passado está tentando te encontrar aqui. Ana congelou. A frase reverberou dentro dela, como se tivesse ecoado por toda a floresta. O ar ao seu redor parecia mais denso, como se sugasse sua respiração. Eu preciso ir. Ana disse, virando-se rapidamente e caminhando de volta à casa. Ela sentiu o olhar de Fred queimando em suas costas até ele desaparecer por entre as árvores. O encontro, que começara amigável, havia deixado uma sensação estranha e desconcertante no ar. Naquela noite, a casa estava silenciosa, mas Ana não conseguia se acalmar. Ligou o som, serviu-se de uma taça de vinho e tentou se distrair com a música. Havia algo estranho no ar, uma sensação incômoda que ela não conseguia ignorar. Pegou um livro para ler, mas seus olhos sempre voltavam para as sombras ao redor da casa. Cada crepitar das tábuas, cada sussurro do vento parecia amplificado, preenchendo o silêncio com uma tensão crescente. Ela se levantou para checar as janelas. Algo dentro dela insistia em garantir que tudo estivesse trancado. Foi então que viu. Uma das janelas da sala estava entreaberta. Ela jurava ter fechado todas antes de se deitar. Seu coração acelerou. Ana foi até a janela, fechou-a lentamente e recuou, tentando manter a calma. Ana em pensamento. Talvez eu tenha esquecido. Tentava se convencer, mas o desconforto persistia. Naquela noite, o sono veio de forma intermitente. Quando finalmente acordou pela manhã, havia algo errado. Uma sensação estranha, como se o perigo estivesse próximo. Ela se virou lentamente e ao lado, sobre o travesseiro. Havia uma rosa vermelha. Ana congelou, os olhos arregalados. Suas mãos começaram a tremer. Ela conhecia aquela rosa. A cor, o tipo, era a flor favorita de Richard. As memórias voltaram como um golpe. Richard sorrindo, entregando a rosa vermelha. Ele murmurava: Essa flor sempre me fará lembrar de você, Ana. Ana olhou rapidamente para a janela. Lá fora, através do vidro, Angelina a observava fixamente, sem qualquer vergonha, apenas com uma curiosidade perturbadora. O estômago de Ana se contorceu. Ela deu um passo para trás, mas Angelina não se moveu. O rosto dela permaneceu imóvel, como se estivesse analisando cada reação de Ana. Por um instante, as duas ficaram presas naquele momento tenso. Ana sentiu o ar ao seu redor ficar pesado, quase sufocante. Então, como se percebesse que havia sido flagrada, Angelina sorriu, um sorriso lento e perturbador, e virou-se. Ana fechou as cortinas com força, o coração batendo descontrolado. Naquela noite, o silêncio da casa se tornou insuportável. Cada som parecia amplificado, o ranger da madeira, o vento batendo nas janelas. E às vezes, Ana tinha certeza de que ouvia passos vindos de dentro da casa. Ela tentava dormir, mas os ruídos persistiam, como se ecoassem pela escuridão. O tic-tac do relógio se arrastava, cada segundo parecendo durar uma eternidade.
Ana se levantou e foi até a sala. A luz suave do abajur projetava sombras distorcidas nas paredes. Ela olhou ao redor, verificou cada canto, cada porta. Tudo parecia em ordem, mas a sensação de que algo a observava, escondido nas sombras, não a deixava. O isolamento da casa, que antes parecia uma fuga perfeita, agora se transformava em uma prisão mental. O silêncio, que antes trazia conforto, agora parecia esmagador. Na manhã seguinte, Angelina apareceu sem aviso, com uma cesta de frutas frescas. Eu trouxe isso para você. Parece que não tem se alimentado direito. Ela sorriu, mas o tom era condescendente, quase invasivo. Ana tentou recusar, mas Angelina entrou sem ser convidada, começando a arrumar as frutas na cozinha. Eu percebi que você anda inquieta. Está tudo bem? Talvez a floresta esteja te deixando ansiosa. Esse lugar pode mexer com a cabeça das pessoas, se elas não tiverem companhia. A voz dela era suave, mas carregada de um controle sutil, quase maternal, como se estivesse falando com uma criança. Ana a observava, sentindo o desconforto crescer. Ana, tentando ser educada. Eu estou bem, só estou me adaptando ao lugar. Angelina parou por um momento, olhando diretamente para Ana. Você tem certeza? Porque eu vi algumas luzes acesas durante a noite. Você não deveria estar acordada tão tarde, Ana. A presença constante e as palavras invasivas de Angelina começavam a esmagar Ana. A sensação de ameaça crescia a cada encontro. Algo estava terrivelmente errado com aquela mulher. E Ana não podia mais negar isso. Mais tarde, Ana decidiu procurar Fred, o único que ainda parecia oferecer algum vestígio de segurança. Apesar de haver algo estranho nele, ainda havia uma sinceridade que a atraía. Algo genuíno, mesmo que ofuscado por um mistério crescente. Eles se encontraram perto de uma trilha no meio da floresta, com os raios de sol filtrados pelas folhas, criando sombras dançantes ao redor deles. Você parecia tensa ontem. A voz dele era suave, mas o olhar, afiado, como se tentasse enxergar além das palavras de Ana. Ana hesitou, mas finalmente se abriu. Ela contou tudo, sobre Richard, sua fuga, as coisas estranhas que começaram a acontecer na casa. Fred a ouviu em silêncio, o rosto impassível. Quando ela terminou, ele falou calmamente. Você não deveria estar aqui sozinha. Eu posso te ajudar a ficar segura de tudo isso. Ele tocou levemente a mão dela, um gesto que a fez perder o fôlego por um momento. Mas Ana se manteve esperta, lembrando-se das armadilhas do passado. Ela não podia se permitir confiar em um homem novamente. Os dias seguintes trouxeram uma tensão constante entre confiança e desconfiança. Ana e Fred começaram a se ver com mais frequência, mas algo nele sempre a mantinha alerta. Uma noite, enquanto revisava a correspondência na cozinha, Ana percebeu que Fred estava do lado de fora, próximo à caixa de correio. Ele parecia mexer nos papéis dela. Surpresa, Ana o observou. Fred estava concentrado como se procurasse algo específico. Quando ele percebeu que estava sendo observado, recuou rapidamente, murmurando uma desculpa. O desconforto de Ana aumentava. Aquele gesto não parecia inocente. Com o passar dos dias, Fred começou a contar histórias contraditórias sobre sua vida. Em um momento, ele mencionava estar naquela região há anos, mas em outra ocasião, dizia ter chegado recentemente. As incoerências o tornavam cada vez mais suspeito. Agora, já não era mais a floresta que mantinha Ana presa. Era a dúvida sobre quem Fred e Angelina realmente eram. Angelina continuava aparecendo sem ser convidada, sempre observando, sempre perto, como uma sombra silenciosa. Fred, com sua aparente preocupação, começava a levantar ainda mais perguntas sobre suas verdadeiras intenções. Certa noite, o medo de Ana atingiu seu auge. Ela acordou com a sensação de que havia alguém no quarto. Abriu os olhos lentamente, o coração disparado. No canto mais distante, uma figura indistinta estava ali. Apenas uma sombra na penumbra. Ela congelou. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de sua própria respiração acelerada. A figura se movia levemente, como se observasse cada movimento dela. Ana não conseguia ver seu rosto, mas o terror a dominou. Quando tentou se levantar, a figura desapareceu na escuridão. Ana correu para a cozinha. Pegou uma faca, mas não encontrou ninguém. Estava sozinha.
ou ao menos parecia estar. Agora, cada canto escuro se tornava um possível esconderijo. Cada sombra, uma ameaça invisível. Na manhã seguinte, Anna tomou uma decisão. Instalou câmeras de segurança pela casa. Se algo estava acontecendo, se alguém estava mexendo em sua vida, ela precisava de provas. Enquanto instalava uma das câmeras ao verificar sua bolsa, ela fez uma descoberta aterradora. Havia um pequeno dispositivo de rastreamento escondido em um dos bolsos laterais. Seu coração quase parou. Anna ficou ali, segurando o dispositivo, o pânico crescendo dentro dela. Quem teria colocado aquilo? O que antes parecia um refúgio, agora se transformava em uma armadilha claustrofóbica. Os dias se transformaram em noites longas, passadas na frente do computador, assistindo às gravações. Cada cena era mais perturbadora que a anterior. Nas primeiras noites, as imagens mostravam Angelina vagando pelo jardim de Anna. Sempre durante a madrugada, seus passos eram lentos e calculados, aproximando-se das janelas como uma predadora silenciosa. Em uma das gravações, Angelina parava próxima ao vidro, inclinando-se ligeiramente, como se estivesse observando algo, ou alguém. Anna tentava entender por que Angelina estava tão obcecada. Tudo nela parecia uma fachada, uma presença que não inspirava confiança. E quanto mais Anna assistia, mais seu medo crescia. Então veio Fred. As câmeras o capturavam rondando a casa em horários estranhos, muitas vezes à noite, verificando portas e janelas. Ele se movia com familiaridade, como se soubesse exatamente onde olhar, onde se posicionar. Seus movimentos eram calculados, testando as fechaduras, observando por onde entrar. Às vezes, ele simplesmente parava e encarava a casa por longos minutos, como se esperasse por algo ou alguém. A sensação de vulnerabilidade de Anna aumentava a cada gravação. Ela não sabia mais em quem confiar. Fred, que parecia ser o único a ajudá-la, agora surgia como mais uma ameaça. Tudo parecia conspirar contra ela. Então veio a gravação mais perturbadora de todas. A câmera externa, voltada para a borda da floresta, capturou uma figura masculina indistinta, parada nas sombras, observando a casa. Anna prendeu a respiração. A silhueta não se movia, apenas vigiava. O que antes era uma sombra distante, agora se tornava uma ameaça real. Ao revisar as gravações da sala, Anna viu a figura entrando na casa. Ele tinha uma chave. Movia-se com familiaridade, como se já tivesse feito aquilo antes. Caminhou pela sala, tocando os objetos, como quem conhece o ambiente. Então, ele parou e virou-se ligeiramente em direção à câmera. O rosto foi iluminado pela luz suave da lua. O coração de Anna quase parou. Era Richard. Anna recuou, o sangue gelando em suas veias. Ele a encontrou. Ele estava dentro da casa novamente. O medo que Anna tanto lutara para deixar para trás agora voltava com força, sufocando-a. Ela sabia que ele não pararia, não enquanto ela ainda estivesse livre. Anna passou os próximos dias se preparando. Cada som, cada movimento fora de seu controle a deixava à beira do pânico. Mas ela não deixaria Richard vencê-la dessa vez. Anna pegou uma faca e a prendeu em sua perna, com um coldre improvisado. Ele voltaria. Ele sempre voltava. Naquela noite, Anna esperou. Os minutos se arrastavam. Cada ruído do lado de fora parecia amplificado, cada sombra projetada pelas árvores dançando contra as paredes da casa. O coração dela estava acelerado e a adrenalina corria em seu corpo como fogo. Finalmente, a porta se abriu lentamente. Richard entrou como um fantasma retornando ao lugar que acreditava ser seu. Caminhou com a mesma familiaridade inquietante, seus olhos varrendo o ambiente, como se estivesse reconquistando o que acreditava ser dele. Quando ele entrou na sala, Anna estava à sua espera. Richard. A voz de Anna saiu firme, mas carregada de ódio. Ele congelou por um momento, então sorriu, aquele sorriso arrogante que ela conhecia tão bem. Eu sabia que você não poderia me evitar para sempre, Anna. Você sempre foi minha. Anna manteve o olhar firme, mas o ódio fervia dentro dela. Como você me encontrou, Richard? Você acha que pode simplesmente desaparecer? Eu sempre soube onde você estava, mas eu não fiz isso sozinho. O que você quer dizer? Richard parou a poucos metros dela.
os olhos frios e calculistas. Alguém me ajudou. Alguém que você confiava. Alguém que sabia exatamente onde você estava. Ana tremeu de raiva e medo. Quem? Oi, Sarah. Acabei de chegar. Eu estou bem. Beijos. Ana ficou chocada ao perceber a traição da amiga. Richard continuou, o sorriso frio em seus lábios. Ah, e Fred. Esse foi fácil de convencer. Haha, com o preço certo, qualquer um faz o que você manda. Ana ficou em choque, o pânico crescendo dentro dela. Fred, o homem em quem ela quase confiara, estava do lado de Richard o tempo todo. Você está mentindo. Mas a dúvida já se infiltrava em sua mente. Estou? Você pode perguntar a ele se quiser. Ah, espera. Ele provavelmente não vai dizer nada. Já está pago. Sem muito esperar, Richard avançou em direção a Ana, sua voz se tornando agressiva. Ele tentou agarrá-la pelos braços. Ana se desviou e, desesperada, correu para fora da casa. A escuridão da floresta a envolveu, e ela correu por entre as árvores, com Richard em seu encalço. Richard corria atrás dela, gritando ameaças enquanto os galhos quebravam ao seu redor. A respiração de Ana estava acelerada, mas ela não parava. O pavor impulsionava cada passo. Angelina observava pela janela, abismada, sem acreditar no que via. Quando Richard finalmente alcançou Ana, ele a jogou no chão com violência. Mas Ana, em um impulso rápido, sacou a faca presa à perna. Sem hesitar, ela o apunhalou no peito. Richard gritou de dor, cambaleando para trás antes de cair no chão, agonizando. Angelina, ainda em estado de choque, correu para fora de sua casa. Ela encontrou Ana caída no chão, exausta, o corpo coberto de sangue. Richard estava caído ao lado, lentamente perdendo a respiração. Ana e Angelina ficaram ali, imóveis, olhando uma para a outra sem palavras para descrever o que acabara de acontecer. Ao verificar o pulso de Richard, Angelina confirmou. Ele está morto. Meses se passaram, mas para Ana, o tempo parecia ter se congelado naquela noite. A memória de Richard morto pairava sobre ela como uma sombra que nunca a deixaria em paz. A floresta, que antes era um refúgio, agora parecia cheia de segredos. Ana tentava seguir em frente, mas o passado ainda estava ali, sempre à espreita. Ana havia escrito um livro. Cada página era uma cicatriz aberta, uma forma de transformar sua dor em uma arma para ajudar outras vítimas. Ela se tornara uma defensora dos direitos de vítimas de abuso, uma figura pública que buscava justiça, inspirando outras mulheres a lutar. As palavras fluíam como uma forma de cura, mas também de proteção. Ela sabia que Richard, mesmo morto, ainda assombrava seus dias e noites. Angelina, a vizinha que tanto a intrigara, se tornara uma presença diferente. Após a tensão inicial, elas desenvolveram uma amizade cautelosa. Em uma conversa silenciosa, Angelina confessou que sempre fora atraída por Ana, mas garantiu que suas intenções nunca foram perigosas. O desconforto que Ana sentira havia se dissipado com o tempo, mas ainda havia algo inquietante na maneira como Angelina a olhava. Uma mistura de admiração e algo mais que Ana não conseguia decifrar. Eu nunca quis te assustar. A voz dela trêmula revelava vulnerabilidade. Ana apenas assentiu. A proximidade entre elas era inevitável, mas havia limites que não poderiam ser ultrapassados. Elas compartilharam o silêncio que se seguiu, como um acordo tácito de que aquilo nunca seria mais do que uma amizade estranha, construída sobre segredos não revelados. Fred, por outro lado, desapareceu de sua vida após o incidente. Ele fora absolvido das acusações de colaborar com Richard. Não havia provas concretas, apenas as palavras de um homem morto. Mas Fred voltou uma última vez, em uma manhã cinzenta, para procurar Ana. Ele chegou à casa como se quisesse despedir-se do que restava entre eles. Seu rosto estava marcado pelo remorso e ele confessou que seus sentimentos por Ana sempre foram reais. Eu cometi muitos erros, Ana, mas o que senti por você, isso foi verdadeiro. Só queria que você soubesse disso antes de eu partir. Ana o encarou sem dizer uma palavra. Ela queria acreditar, mas havia dúvidas que nunca seriam apagadas. Ele não pediu perdão, mas as desculpas estavam implícitas em cada palavra. Ele partiu logo depois, deixando Ana com uma sensação de vazio e incerteza.
Ela assistiu Fred desaparecer pela estrada, sentindo-se dividida. Parte dela queria odiá-lo, outra parte queria acreditar que ele estava sendo sincero. A dúvida era uma companheira que ela aprendera a carregar. A noite caiu, e Ana estava sentada em sua varanda, observando a floresta silenciosa diante de si. O som das folhas ao vento, o canto distante dos pássaros noturnos. Tudo parecia calmo, mas a paz era ilusória. Ela sabia disso agora. A floresta guardava segredos demais. Seus olhos estavam fixos na vastidão verde, como se esperassem que algo surgisse entre as árvores. Ana se levantou lentamente, prestes a entrar na casa. Mas então, algo sobre a mesa chamou sua atenção. Uma rosa vermelha estava ali, fresca, com pétalas perfeitas, exatamente como aquelas que Richard costumava lhe dar. Ao lado da rosa, um bilhete dobrado. Ana pegou o bilhete, as mãos trêmulas, e o abriu. Nunca baixe sua guarda. Seu coração disparou. Ela olhou ao redor, os olhos vasculhando o jardim. Ela deu um passo para fora da casa, a respiração acelerada. Olhou uma última vez para a floresta, uma vastidão de árvores escuras e opressivas, e uma última advertência. O verdadeiro perigo nunca se revela totalmente. Ele apenas espera.